O duelo de hoje diante do Barcelona de Guayaquil pode cravar a chegada do Botafogo na fase de grupos da Libertadores 2026. Fala aí galera botafoguense, mais uma vez com vocês aí trazendo conteúdo acerca do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, pedindo a você que deixe seu like, deixe seu comentário. Se você for novo por aqui, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal, aqui você é muito bem-vindo, valeu? Galera, Botafogo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil hoje na altitude de 2.800 metros, já passamos pela maior de todas, de 4.000 metros lá em Potosí. Conseguimos ser bem-sucedidos, uma derrota lá por 1-0, ganhamos no Rio de Janeiro por 2-0, estamos na próxima fase e hoje vamos enfrentar o Barcelona. Barcelona que é uma equipe muito mais qualificada que a equipe do Potosí, não tem como a gente negar isso. O Botafogo precisa de total atenção, o Botafogo precisa estar muito atento ao que vai acontecer no jogo. Eu acho que o Botafogo deve aproveitar os 15, 20 minutos do primeiro tempo para partir para cima do Barcelona e tentar abrir o placar, tentar abrir o marcador, porque se o Botafogo faz um gol com 15, 20 minutos, dá para poder montar uma estratégia de tentar jogar em contra-ataque, porque isso vai ser importante, porque a altitude, apesar de ser inferior à de Potosí, ela ainda traz muita dificuldade para os jogadores. Então o Botafogo tem que aproveitar o início do jogo, quando está todo mundo ainda com seu condicionamento físico mais apurado, conseguindo respirar um pouco melhor, para poder partir para dentro e tentar abrir o marcador. Eu pelo menos vejo dessa forma. Não sei se vai ser essa a estratégia de Martim Anselmo. Sinceramente não sei. A gente carece de um matador, de um cara que finalize bem. O Botafogo hoje ele não tem esse jogador. O Arthur Cabral ainda não conseguiu se encontrar. A gente espera muito que ele possa dar o seu melhor. É provável que não jogue, né? É provável que não jogue. O titular deve ser Matheus Martins, que finaliza muito mal. Então o Botafogo precisa tentar aproveitar esses primeiros minutos. Partir para dentro, finalizar bem, assim como o Montoro não finalizou bem no último jogo, assim como o Barreira esteve muito mal também. Que hoje seja uma virada de chave, que seja uma guinada na forma do Botafogo jogar. Os últimos dois jogos o Botafogo não se apresentou bem. Contra o Potosí abriu 2-0 e depois daquele monte de toquezinho para o lado, toquezinho para trás, isso irrita o torcedor. Contra o Boa Vista foi a mesma coisa, porém era um jogo que não valia nada, time alternativo, a gente dá um desconto. Mas hoje a história é outra. O Botafogo hoje precisa encarar esse jogo de forma diferente. Perder é algo que não está no script do Botafogo hoje. Um empate seria um bom resultado, mas esse time não é um time bobo. O Barcelona eliminou o Argentino Júnior lá em Buenos Aires. A gente tem que estar atento a isso. Não é um time fraco, é um time que precisa ser visto de maneira diferente da maneira que nós olhamos para o Nacional Potosí, por exemplo, certo? O time do Barcelona para o jogo de hoje deve entrar em campo com Cantreiras, Carabali, Javier Baez, Alex Rangel e Valetilha, deve ser essa a pronúncia, Celis, Quinones, Byron Castilho, João Rojas, Jonathan Mina e o Benedetto, centroavante Benedetto. É um time bom, é um time que merece respeito e o Botafogo tem que estar atento a essa equipe aí. No último final de semana eles não foram bem no jogo deles, inclusive o jogo era para ser adiado, o próprio Barcelona não quis que a federação adiasse o jogo para não perder o ritmo, não perder aquela empolgação, foram para o jogo e não foram bem, mas isso não faz da equipe uma equipe mais fraca, uma equipe fácil de ser batida, muito pelo contrário, o Botafogo vai precisar estar muito atento. E o Botafogo, por sua vez, deve entrar em campo com o Léo Link, aí os três zagueiros, né, o Matheus Ponte, Bastos e Barbosa, Matheus Ponte colocado como zagueiro aí, as alas com Vitinho e Alex Barbosa,
o setor de volância ali com o Newton e o Danilo, e o ataque com Barreira, Montoro e Matheus Martins. Não me agrada a presença do Matheus Ponte no time, não me agrada, nem jogando pela lateral, nem jogando pela zaga. Eu acho o Matheus Ponte muito fraco, e todos os jogos que ele está presente, os analistas falam exatamente a mesma coisa. Ponto fraco do sistema defensivo, Matheus Ponte. Eu não entendo por que ele ainda permanece no time, apesar de que essa escalação é uma provável escalação. Pode ser que Martim Anselmi mude isso, mas por mim, ele não entraria no jogo. No setor da volância ali, os dois volantes, vai ter o Newton e o Danilo, provavelmente. Eu acho que o Newton tem errado muito nos últimos jogos. Eu sou defensor do Newton aqui, mas tá difícil ficar defendendo o Newton todo jogo. Ele tem falhado bastante. Eu não sei se seria uma boa o Wallace Davi, porque o garoto é muito novo. Isso aí é um negócio complicado, mas lá na altitude ele se apresentou bem, porque o Danilo não pôde jogar. Ele jogou junto com o Newton e ele jogou bem. O garoto foi bem lá na altitude, então eu acho que não seria nada demais ele entrar na vaga do Newton aí, fazendo a dupla de volante juntamente com o Danilo. E esses três homens de frente é o que mais me preocupa. É o que mais me preocupa, porque se eu falei no início do vídeo que o Botafogo precisa aproveitar os 15, 20 minutos e tentar abrir logo o marcador, com esse trio de ataque, eu não estou muito esperançoso. Por quê? O Montoro é o melhor jogador do Botafogo, acho que ninguém tem dúvida disso. Porém, nas últimas partidas, ele não vem se apresentando bem. Aquela explosão que a gente via no Montoro no início, na sua chegada, aquele drible por mais agudo, partir para dentro, abrir espaço, nós não estamos conseguindo ver isso no Montoro. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se ele está com algum problema físico, eu não sei se ele está jogando fora de posição, se ele está insatisfeito com alguma coisa, eu não sei. Mas o fato é que aquele Montoro, de pouco tempo atrás, não está presente nesse time do Botafogo hoje. É um jogador mais burocrático, errando muito passe, perdendo bola e não voltando para ajudar a compor, coisa que ele fazia muito bem. Eu comentei isso em alguns vídeos no ano passado, né, que ele voltava para ajudar a defesa. Agora ele está perdendo bola, está ficando parado. Eu não sei o que está acontecendo com o Montoro, mas ainda assim é o craque do time, é o cara habilidoso, é o cara que abre espaço, é o cara que, numa jogada pode mudar completamente o cenário. O Barreira ainda não mostrou o que motivou a sua contratação. Não é um jogador ruim, mas tem falhado bizonhamente, finalizado muito mal, tenta jogadas que a gente vê que vai dar errado e ele tenta a si mesmo e perde e não volta para recompor a defesa. Eu não tenho visto o Barreira muito bem, não. Espero que hoje ele possa calar a minha boca e a boca de todos os críticos e jogar demais e marcar gol, porque é isso que a gente quer. E Matheus Martins vai pelo mesmo caminho. Péssimo finalizador. Perdeu o gol feito lá na altitude de Potosí. Aí a gente dá aquela desculpa, perdeu por causa da altitude, o cara não estava respirando legal. Beleza. Mas e no estádio Newton Santos? Jogou mal pra caramba de novo. E também vamos dar um desconto, né? Se é que é possível. Ele está jogando fora de posição. Matheus Martins é um atacante que gosta de jogar pelas pontas. Hoje ele está fazendo a função de 9. Porque o nosso camisa 9, apesar da pré-temporada, continuou um cara pesado, continuou um cara sem explosão. No jogo contra o Boa Vista foi bizarro. Ele tentando finalizar de qualquer maneira, não sei se no intuito de dar uma satisfação para o torcedor, porque o torcedor pega no pé, e o cara às vezes fica meio bolado, fica meio desequilibrado, e ele tentou finalizar de qualquer maneira, e foi pior ainda do que se não tivesse finalizado. Então o Arthur Cabral, se ele estivesse em forma, tivesse em dia com a sua condição física e técnica, o Botafogo ganharia muito, porque é um cara que sabe fazer gol. Mas infelizmente ele não atravessa um momento bom. Está numa fase complicada e uma fase longa. Não é uma fase curtinha, porque isso já vem desde o ano passado. Então o Matheus Martins deve fazer aí a função de 9.
mas não é o cara que me agrada. Pedir para tirar o Matheus Martins e botar Kadir também seria um equívoco. O garoto precisa de mais rodagem para poder assumir a titularidade no Botafogo. Então, é o que o Botafogo tem. Eu, particularmente, aqui substituiria 2 jogadores. O Matheus Ponte, eu colocaria o Ítalo na zaga, porque é o jogador da função, joga pelo lado direito, eu colocaria o Ítalo e poderia tentar também dar uma oportunidade ao Wallace Davi no lugar do Nilton. De resto, não tem o que fazer. A gente reclama de um, aí o cara que entra, a gente vai e reclama do outro. Não tem mais o que fazer. O Botafogo é esse elenco que está aí. Galera, vamos esperar para logo mais às 21h30 que o Botafogo faça um bom jogo, que a gente consiga aí trazer uma vitória lá de Guayaquil e fazer um jogo tranquilo na volta no Nilton Santos para garantir essa fase de grupo aí, valeu? Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Se for novo, dê essa moral pra gente, inscreva-se aqui no canal. Aqui você é muito bem-vindo, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.